Fala pessoal, bem-vindos ao Consulta Aqui, o programa sem remunereis. E o assunto de hoje é People Analytics. Ó, que inglês bonito, hein? Quer saber sobre esse assunto? Depois da vinheta a gente volta. Fala pessoal, de volta ao Consulta Aqui, na bancada João Hash, meu parceiro novamente. Beleza. João, vamos falar sobre então People Analytics. Gostei de falar essa palavra, aprendi hoje, bonita. João, o que é People Analytics? Cara, na verdade é simples, assim, é quando a gente usa análise de dados para tomar alguma decisão sobre pessoas. Então, por exemplo, quando a gente usa dados de candidatos para fazer um filtro ali para recrutamento e seleção, a gente está usando People Analytics. Quando a gente pega dados de performance para fazer um cruzamento ali com ciclo de mérito, também é People Analytics. Geralmente a gente, quando fala esse termo, pensa já naquele dashboard com um monte de dados das pessoas e tal. Mas não é necessariamente isso. Sempre que a gente faz uma análise de dados aplicada ali, gestão de pessoas, já é isso. Análise de dados de pessoas. De pessoas, nossa, é isso. Eu achei que fosse uma explicação aí monstruosa. Não, é mais simples. Pra que você já deu alguns exemplos, pra que a gente usa aí no dia a dia, né? Porque esse assunto vem sendo falado, né, em muitos eventos, até um evento que a gente foi no Rio de Janeiro, Sim. Foi falado sobre, então esse assunto vem rondando aí o mundo do RH, né? Então, por que a gente usa, né, o People Analytics? Cara, é muito legal a gente falar disso, porque ao longo do tempo, muitas decisões sempre foram tomadas por intuição, por achismo, com vieses, e isso traz uma série de problemas, assim, né? É uma coisa natural do ser humano, mas a gente é facilmente enganável. Sim. Então, trazer mais análise para a tomada de decisão faz com que a gente acerte mais. Inclusive, às vezes, alguns algoritmos que tem performance que a gente olha e fala, pô, o algoritmo acerta 40% das vezes. Fala, pô, só isso? Aí vai, por que tá usando então? Porque às vezes é mais do que as pessoas. Você analisa, tipo, o algoritmo está acertando 40%, o gestor está acertando 30%. Fala, não, vamos usar o algoritmo. A gente, às vezes, tem uma confiança muito grande nas decisões intuitivas e essas análises de dados vêm mostrando que a gente erra muito. Porque então, a gente fica trabalhando ali no achismo, né? Exato. O pessoal aqui na empresa tá muito feliz. Sério? Por quê? Eu vejo, eu acho que eles estão felizes. Eu acho que eles estão felizes com a remuneração, com os benefícios, com tudo. Né? Baseado em quê, né? Vozes da minha cabeça, né? É algo que ficou claro, assim, na aplicação do RH mesmo, no recrutamento. A gente sempre fez entrevistas, né? Muitas entrevistas. Então, por exemplo, tem um case bem legal que é do Google, que eles falaram, pô, será que essas entrevistas estão funcionando mesmo? Que eles faziam muitas rodadas de entrevista. E aí, eles fizeram um processo bem científico, bem bacana, assim. Para quem tiver interesse de ver essa história, tem no livro do Laszlo Bock, o livro Um Novo Jeito de Trabalhar. Lá tem várias histórias onde eles usaram People Analytics para tomar alguma decisão sobre avaliação de desempenho, sobre recrutamento e seleção e tal, mas essa é bacana, que eles fazem um monte de entrevista e conseguem questionar, né? Acho que isso aí é meio furado. E aí eles conversaram com as pessoas que faziam as entrevistas e falaram, você acha que essa entrevista te ajudou a decidir sobre o candidato? E olha que doideira, os gestores que faziam as entrevistas achavam que sim, que eles estavam mais confiantes. Eles começaram a cruzar esses dados, acompanhar a performance das pessoas e a conclusão que eles chegaram é que não ajudava tanto assim, que era muito difícil prever qual ia ser a performance das pessoas que entravam. Muitas vezes, quem tinha feito a entrevista achava que aquele candidato ia ser ótimo, e ele não tinha um bom desempenho, e outros candidatos que aparentemente não iam tão bem, acabavam se destacando, né? Então, com base nisso, nesse estudo, que foi, né, bem ali extenso, um estudo sério, eles decidiram limitar. Agora, no processo seletivo deles, no máximo 4 entrevistas, e depois disso, a conclusão foi que fazer mais entrevistas não agregava. Ficava só ali
Patinando, ocupando. Gastava dinheiro, tempo dos candidatos, dos gestores que faziam essas entrevistas e não melhorava a tomada de decisão. Que bacana. Ficava um processo cansativo e não ajudava, né? Exato. Só que para os gestores antes, a sensação é de que ajudava. Então, se não tivesse sido aplicado o People Analytics, eles não teriam conseguido tomar essa decisão. Ou seja, né? Contra dados não há argumentos. João, e um exemplo, né, de aplicação no nosso dia a dia ali, né, dessas análises, né, do People Analytics? Cara, são muitos. Por exemplo, em remuneração, quando a gente faz análise de quais pessoas estão abaixo ou acima do mercado, quando a gente faz uma pesquisa salarial para levantar ali qual que é o posicionamento das minhas pessoas, para depois usar isso no meu ciclo de mérito, é uma super aplicação de Analytics. É que às vezes a gente não pensa nisso, né? A gente só vincula esse termo com os dashboards ali. Se não tem gráfico, não tem análise. Mas nesse caso até tem, né? E a gente traz diversos gráficos, vamos dizer, ó, quem tá abaixo, quem tá acima, quem tá alinhado. Qual que é o ideal, né? Cruzar com a performance de cada um, com a estratégia da empresa. Tudo isso é Analytics. E vai de encontro, né, ao RH estratégico, né? Exato. É a mesma coisa. Entendeu? Vai de encontro, vai deixando o RH cada vez mais estratégico, né? Tornar o RH estratégico passa por fornecer dados para que a empresa tome decisões sobre pessoas baseado em estratégia, em estatística, em informação, não só em achismos, né? Tem um filme que eu gosto de recomendar, é um filme legal, é um filme muito bom mesmo, não só por tratar desse assunto, mas é um filme como entretenimento, ele também é bacana, chama O Homem que Mudou o Jogo, é um filme com o Brad Pitt. Muito bom. É um filme sobre beisebol, né? E mostra ali como que eles faziam o recrutamento dos jogadores para o time, né? Não só esse time, mas todos os times. E isso acontecia em todos os esportes, tá? Ali a história foi com o beisebol, né? Que foi um dos precursores aí em usar essas técnicas de analytics para recrutar ali jogadores, mas hoje isso já tá no basquete, no futebol, em tudo, né? E é legal que o filme mostra esses vieses, né? Os caras estão conversando ali sobre os possíveis jogadores para as posições e tal. E aí, tipo, ficam com aqueles preconceitos, né? Falar, aí tal jogador. Aí tem uma hora que o cara fala assim, não, esse jogador aí não dá porque ele tem uma namorada feia. Eu falo, o que isso tem a ver? Ele fala, não, porque o cara que tem a namorada feia é porque ele não tem confiança, não vai jogar bem. Olha tipo de... É uma brincadeira ali no filme. O viés, né? A análise que o cara fez. Né? Cara, é uma brincadeira ali no filme, mas rola essas coisas. Sim. Em recrutamento e seleção para empresas também acontece. O esporte é interessante porque a gente consegue medir a performance muito bem, né? Então, você tem muitos dados ali de pontos, assistências em vários esportes que ajudam a verificar se essas decisões estão sendo bem aplicadas. Nas empresas é um pouco mais difícil, mas por isso esses exemplos de esporte, tanto que nos cursos de People Analytics geralmente usa muito exemplo de beisebol, de basquete, de futebol, porque ajuda a gente a entender, e esses esportes, né, como envolve muita grana, eles já estão mais avançados na aplicação de People Analytics do que as empresas no dia a dia. E saindo um pouco aqui do nosso script, João, assim, fico pensando, né, como isso, né, não foi usado no passado, né, porque vem sendo usado num presente, né, tudo bem, não é hoje, não é esse ano, mas um presente, mas porque, como isso não foi usado no passado, porque tudo na nossa vida a gente vai se baseando, quando a gente vai, talvez, sei lá, comprar alguma coisa, vai decidir alguma coisa, a gente tenta colocar ali dados, né, para ajudar na decisão. E por que não usar nas empresas, né? E isso hoje ajuda muito, né? Você falou muito do esporte, né? Hoje a gente vê lá o pessoal com um tablet do lado do campo lá, né? Anotando, né? O cara fez tantos chutes dentro do gol, fora do gol, né? Às vezes a gente vê um jogador e fala, pô, esse cara é ruim, o que ele tá fazendo aí? Mas aí você olha, os times olham as estatísticas daquele jogador e conseguem ver que ele... Sim, uma regularidade, né? Por que a gente não usa mais? Porque é difícil. Você tem que se preparar para conseguir fazer isso. A informação
nem sempre ela está disponível. Você tem que estruturar um processo, você tem que coletar os dados, depois você tem que organizar os dados. Existe um conhecimento de ver estatística. Se os dados estão corretos. Exato, que a gente chama de limpeza de dados, né? Você tem que fazer um tratamento, uma limpeza nos dados. Depois você tem que ter um conhecimento de estatística para poder decidir se aquele dado ele está significativo, porque muitas vezes também a gente chega a conclusões precipitadas olhando só para os dados. Você tem que conhecer técnicas de estatística e de análise de dados para poder fazer essas análises de forma bem feita. Sim. Por exemplo, imagina que você quer decidir ali quem é o melhor vendedor. Será que se eu olhar só para quem vendeu mais, eu tenho essa resposta? Nem sempre, sabe? Porque existem outras questões que envolvem a venda em si. Então, por exemplo, eu posso ter um vendedor que está numa região ou com um produto que naturalmente vende mais. Então, imagina o seguinte cenário. Eu tenho um produto, mesmo produto para todo mundo, todos os vendedores vendem o mesmo produto, só que eles são distribuídos em estados, cada um cuida de um estado. E aí, quem vendeu mais? O vendedor de São Paulo. E eu pego, por exemplo, o cara que está em Minas. Pode ser que o cara de São Paulo, no número absoluto, vendeu mais que o de Minas. Mas, se eu olhar historicamente, quanto que era esperado vender em Minas? Minas, historicamente, a média é vender 1 milhão. E o cara está vendendo 3. E o de São Paulo, historicamente, vendia 15 milhões. E ele está vendendo 12. Ele está com uma performance, em relação ao esperado, pior do que o do de Minas. Mesmo Sim. que no número absoluto seja melhor. Então, esse tipo de situação também exige uma série de cuidados para a gente tomar essas decisões com base em dados. Então, não só olhar o número absoluto dos dados, mas sim... Você tem que saber fazer o tratamento de dados. Então, assim, qual que é a minha recomendação, né? Para quem quer aplicar mais esse conhecimento na tomada de decisão sobre pessoas, é fazer cursos de análise de dados. Para você conseguir aplicar isso com qualidade, para não achar que você está sendo estratégico e você está fazendo transformando um viés em ciência, ou aí vira algo furado, né? Sim, sim. Então é importante, né, análise de dados, mas é importante saber analisar os dados. Saber analisar os dados, conhecer estatística, e é um tema difícil, a gente percebe pelos cursos que a gente faz de remuneração que entra esse tema de estatística, que muita gente tem dúvida, tem até medo desse tema, sim, né? Tem barreiras assim e tal, e precisa. Para a gente ser estratégico, a gente vai precisar usar estatística. João, e para eu começar, né, para eu fazer aí uma análise de dados, o People Analytics, existe uma ferramenta específica para que eu use isso? Como que eu posso trabalhar com esses dados? Perfeito. Bom, eu falei que só aplicar análise de dados para tomar decisão sobre pessoas já é Analytics, mas assim, se a gente for fazer isso de forma mais completa, assim, tem pilares, né? E um dos pilares é sistema. E geralmente a gente usa, assim, sistemas para conseguir apresentar esses dados, deixar que os dados sejam atualizados com uma frequência, deixar tudo já pronto, de repente um dashboard em tempo real, com informações, é muito bacana. E se a gente for pensar nesses dashboards, as ferramentas mais comuns que são acessíveis, assim, são o Tableau e o Power BI. Essas são as duas principais ferramentas, mas também dá para desenvolver com Python, com R, essas também são ferramentas que a gente usa bastante. Além dessas, tem ferramentas que são comercializadas, né? Existem empresas de serviços em People Analytics que oferecem... Eu posso customizar algo para a eles empresa. Já te vendem um sistema interno que você vai ter ali as análises sem ter que desenvolver do zero. Eles te ajudam a estruturar isso e ter análise. O sistema da consulta salarial do Salary Mark, por exemplo, que a gente oferece, é um sistema de People Analytics, porque a gente traz ali uma série de dados para a empresa sobre pessoas. Tem até o dashboard lá. Eu até ia falar isso, inclusive com dashboard. Exato. Então, tem soluções também proprietárias assim que vão te entregar a People Analytics. Mas para desenvolver, eu esqueci do Excel, né?
Dá para fazer muita coisa com Excel também. Excel. Então, assim, Excel, Power BI, Tableau, acho que são as principais aí. Show de bola, João. Obrigado. Acho que deu para entender o que é um pouquinho sobre People Analytics. Se ficar mais dúvida, manda aí que a gente complementa. Exatamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. De novo, né, o João já comentou aqui, mas ficou dúvida? Manda aqui embaixo, a gente responde numa próxima sobre People Analytics ou sobre qualquer outro assunto aí relacionado à remuneração, tá? Curte nosso vídeo, compartilha ele, manda ele aí o mais longe possível para nos ajudar ainda mais, né, a criar mais conteúdo para vocês, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.